Ele tinha acabado de enfrentar as trevas mais profundas do deserto. Seus pés ainda carregavam a poeira da tentação e seus olhos o peso do silêncio de Deus. Mas Jesus não escolheu um palácio ou um templo para revelar sua glória pela primeira vez. Ele escolheu uma festa de casamento. Enquanto o mundo buscava um rei, ele buscava uma família. O que aconteceu em Caná não foi apenas um milagre com vinho, foi o dia em que o céu decidiu que a santidade deveria caminhar entre mesas postas e sorrisos sinceros. O calor da Galileia ainda pulsa no horizonte, mas em Caná o ar carrega o perfume doce das flores de laranjeira e o som distante de uma flauta que celebra a vida. Jesus caminha pela trilha de terra, seus pés marcados pela poeira da jornada que começou nas águas geladas do Jordão e passou pelo silêncio devastador do deserto. Ele carrega no semblante uma nova profundidade, uma dignidade que não se explica, apenas se sente. Seus olhos, que há pouco enfrentaram as trevas da tentação, agora brilham ao avistar a pequena vila. Ele não busca os palácios de mármore do Sinédrio em Jerusalém para iniciar sua obra. Seus passos o levam para onde o coração humano bate mais forte, uma reunião de família. Jesus compreende a sede da alma humana, pois ele próprio bebera, no isolamento das pedras, o cálice da aflição. Agora, ele chega para oferecer algo diferente. Cada passo seu em direção àquela festa é um gesto de simpatia silenciosa, uma promessa de que a presença divina não vem para anular a alegria dos homens, mas para santificá-la, transformando as relações comuns em algo eterno. Ele vem para mostrar que a santidade pode caminhar entre mesas postas e sorrisos sinceros. Maria se move entre os convidados com a agilidade de quem conhece cada canto daquela casa, mas seu coração está em outro lugar. Há 2 meses, o silêncio de Nazaré tornou-se ensurdecedor. Desde que Jesus partiu para o Jordão, ela vive entre a lembrança das promessas angélicas e o peso de uma realidade que muitas vezes parece sufocar a esperança. Ela se lembra de cada palavra guardada por 30 anos, de cada profecia sussurrada sobre o filho que carregou no ventre. A morte de José a deixou sozinha com esse mistério, sem ninguém para dividir o peso da expectativa. Uma espada traspassará também a tua própria alma. As palavras de Simeão, Lucas 2:35, ecoam em sua mente como um trovão distante em dia de sol. Ela sentiu o frio do medo quando soube da retirada de Jesus para o deserto, mas agora, ao levantar os olhos, o tempo parece parar. Ele está ali. O filho terno e serviçal que ela conhece tão bem atravessa o portal, mas há algo em seu olhar que a faz perder o fôlego. O rosto de Jesus traz os vestígios da luta intensa contra o mal, uma expressão de poder celestial que ela jamais vira com tanta clareza. Ao lado dele, jovens discípulos o seguem com uma reverência que beira o espanto. O burburinho na festa muda de tom. As conversas não são mais sobre a colheita ou os impostos de Roma. Os olhares se voltam, curiosos e indagadores, para o grupo que acaba de chegar. Os discípulos sussurram entre os convidados, suas vozes carregadas de uma urgência elétrica. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. João 1:45. Maria ouve as palavras e um calor percorre seu peito. É o orgulho humano de uma mãe, sim, mas é também a sede de uma fiel que esperou a vida inteira por esse momento. Ela observa os convidados cochichando, nota a atenção voltada para seu filho e, por um momento, anseia que o mundo veja o que ela sempre soube. Ela quer que a glória dele rompa o véu da simplicidade. Ela deseja um milagre. Mas a glória de Deus tem seu próprio ritmo, e a pressa do coração humano muitas vezes não compreende a paciência da eternidade. Jesus permanece sereno, movendo-se com uma graça natural entre os parentes, sendo o convidado perfeito, enquanto o destino da humanidade começa a se desenrolar em um simples brinde de casamento. A alegria da festa, porém, encontra um limite súbito e invisível.
Nos bastidores, entre as talhas e os servos, o pânico começa a se espalhar como uma sombra fria. O vinho, o símbolo da hospitalidade e da celebração naquelas terras, acabou. A perplexidade nos rostos dos noivos é evidente. A falta da bebida seria uma mancha de vergonha que duraria anos naquela família. Maria, atenta a cada detalhe e movida por sua ligação com a casa, percebe o constrangimento antes de todos. Ela conhece a solução. Ela se aproxima de Jesus, seu olhar buscando o dele com uma súplica silenciosa que carrega décadas de expectativa. Não tem vinho, ela diz. João 2:3. E o que parece ser apenas um aviso doméstico é na verdade um chamado para que ele assuma sua coroa. Mas a resposta dele é um choque de realidade, suave em tom, mas firme em propósito. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 2:4. Naquele instante, no meio da música e do riso, cria-se um vácuo de tensão espiritual. Jesus deixa claro que sua missão não será ditada por laços de sangue ou desejos humanos, mas pelo cronômetro do céu. O silêncio que se segue às palavras de Jesus não é frio, mas carregado de uma solenidade que faz o tempo parecer suspenso. No olhar que ele dirige a Maria, não há vestígio de descortesia. Pelo contrário, há um respeito profundo, uma ternura que só um filho que honrou cada preceito de honra a teu pai e a tua mãe, Êxodo 20:12, poderia expressar. O termo mulher, embora soe abrupto aos ouvidos modernos, ecoa na cultura da época como um título de dignidade. É o mesmo tom de voz que, anos mais tarde, em meio à agonia da cruz, ele usará para confiá-la ao cuidado do discípulo amado. Ali, no banquete, o intérprete de suas palavras não é a dureza da frase, mas a doçura do seu semblante e o brilho de compreensão em seus olhos. Jesus está traçando uma linha invisível, mas necessária. A transição entre o filho carpinteiro de Nazaré e o Redentor do mundo. Maria, que por 30 anos o viu crescer sob sua tutela, precisa agora entender que o colo que o embalou não pode dirigir os passos daquele que veio para salvar a raça caída. A mente de Maria viaja no tempo, voltando aos corredores do templo em Jerusalém, quando Jesus menino, com apenas 12 anos, desvendou pela primeira vez o mistério de sua existência. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2:49. Aquela nota tônica que vibrou na infância agora ressoa com força total no início de seu ministério. Tudo na vida de Cristo está subordinado à grande obra da redenção. Existe um risco sutil, um traço da natureza humana de Maria que tenta reivindicar um direito especial sobre ele, uma influência sobre sua missão divina. Mas, como filho do Altíssimo, nenhum laço terrestre, por mais sagrado que seja, pode desviar seus pés da vereda traçada pelo Pai. Esta é a lição que ecoa através dos séculos para cada coração. Os direitos de Deus são superiores a qualquer afeição humana. Jesus está livre, movido apenas pela vontade daquele que o enviou, mostrando que até mesmo a mãe do Messias deve encontrar sua salvação no Cordeiro de Deus e não em seu parentesco com ele. Ainda não é chegada a minha hora. João 2:4. Estas palavras não são uma hesitação, mas a revelação de um plano perfeito, desenhado na eternidade, muito antes das estrelas existirem. Cada passo de Jesus na terra é uma batida do relógio celestial. Antes de descer ao nosso mundo, o mapa de sua vida jazia perante ele, completo em cada detalhe, cada milagre, cada gota de sangue. Ele caminha entre os homens guiado passo a passo pela vontade do Pai, nunca agindo antes do tempo, mas nunca hesitando quando o momento designado chega. Com a mesma submissão que esperou 30 anos no anonimato de uma oficina de carpintaria, ele agora espera pela oportunidade exata de manifestar a sua glória. Ele não é movido pela pressão social,
pela necessidade de impressionar ou pelo desejo de evitar um constrangimento familiar. Ele é movido pelo destino. Jesus leu o pensamento inexpresso no coração de Maria. Ele vê nela a expectativa de todo um povo, o desejo ardente de que ele se revele agora, que tome o trono de Israel e quebre o jugo de Roma com um estalar de dedos. Mas o trono que o aguarda primeiro não é feito de ouro, mas de madeira rústica e cravos. O tempo de se manifestar como rei ainda não chegou. Ali, entre os convidados das bodas, Jesus escolhe o caminho da humildade. Não como o conquistador que as multidões anseiam, mas como o homem de dores, experimentado nos trabalhos, que aceitou plenamente a sorte da humanidade. Ele aguarda o sinal do Pai, enquanto o vinho acaba e a necessidade humana cresce, preparando o cenário para que o primeiro sinal de sua divindade seja um ato de pura misericórdia e serviço silencioso. Maria recua, mas não como peso da rejeição. Embora o conceito exato da missão de seu filho ainda escape à sua compreensão, ela possui algo mais profundo, uma confiança implícita que não exige explicações. Ela conhece a voz que acalmou seus próprios medos e a presença que santificou seu lar em Nazaré. Jesus, em sua infinita misericórdia, responde a essa fé. Ele sabe que as sombras da incredulidade logo cercarão seus discípulos. Ele sabe que os sacerdotes e rabis, em seus corações endurecidos por séculos de orgulho, rejeitarão a luz. Por isso, para honrar a confiança de sua mãe e blindar o coração de seus seguidores, ele se prepara para agir. Maria, sem se desconcertar, torna-se a preparadora do caminho. Ela olha para os servos, cujos rostos transparecem a ansiedade do fracasso iminente, e profere as palavras que devem ecoar em cada alma cristã. Fazei tudo quanto ele vos disser. Não há planos, não há condições. Há apenas a entrega total à vontade daquele que tem o controle do tempo. Ao lado da entrada, 6 grandes talhas de pedra frias e imponentes aguardam. Jesus, com a autoridade de quem moldou o universo, ordena: enchei d'água essas talhas. O som da água batendo no fundo da pedra é o único ruído em um momento de expectativa tensa. Quando o nível da água atinge a borda, a ordem seguinte desafia a lógica humana. Tirai agora e levai ao mestre-sala. João 2:8. No breve trajeto entre a talha e a mesa principal, o milagre acontece sem alarde. Não há raios, não há cânticos angelicais audíveis, apenas a obediência humana encontrando a divindade. O mestre-sala, ignorando a crise que quase arruinou a festa, leva a taça aos lábios. Seus olhos se arregalam. O sabor é novo, puro, carregado de uma vida que nenhum vinhedo da Galileia jamais produziu. Ele chama o noivo, perplexo e maravilhado, e lança o elogio que se tornaria eterno. O mundo serve primeiro o melhor e guarda o inferior para o fim, quando os sentidos já estão embotados. Mas no reino de Deus a ordem é inversa. Tu guardaste até agora o bom vinho. João 2:10. Essa taça servida em Caná é o retrato do contraste entre o mundo e Cristo. O mundo oferece dons que fascinam os olhos e seduzem os sentidos, mas que inevitavelmente terminam em amargura, fadiga e desgosto. O espírito folgazão da terra é uma chama que se apaga, deixando apenas cinzas de insatisfação. Mas os dons de Jesus são sempre novos, sempre sãos. Cada nova dádiva que ele nos concede aumenta nossa capacidade de receber algo ainda maior. Se você permanece nele, a bênção de hoje é apenas o penhor de uma revelação mais preciosa amanhã. É a lei do trato divino. Crês? Coisas maiores do que estas verás. João 1:50. A provisão de sua graça não conhece escassez. Ela é um rio que flui para renovar e sustentar a alma, apagando as iniquidades com a mesma abundância com que o vinho transbordou naquelas talhas de pedra. O milagre de Caná, no entanto, é mais do que um ato de bondade para com um casal de noivos. É um símbolo sagrado.
A água que encheu as talhas representa o batismo em sua morte, o vinho, o derramamento de seu sangue pelos pecados do mundo. Foram mãos humanas que carregaram a água, mas foi unicamente a palavra de Cristo que lhe comunicou a virtude de dar vida. Assim como nos ritos sagrados, o poder não reside no elemento, mas na fé que opera através da palavra do Salvador. Naquela primeira festa, Jesus deu aos seus amigos o cálice que simbolizava sua obra de salvação. Ele repetiria esse gesto em uma sala escura, na última ceia, transformando a tristeza da despedida em uma promessa indestrutível. O vinho de Caná aponta para o banquete eterno, onde a dor não mais existirá, confortando cada discípulo com a esperança do reencontro. Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. A festa em Caná começou, mas a verdadeira celebração, a que nunca terá fim, ainda está por vir. O vinho que agora circula entre os convidados, fresco e vibrante, carrega em si a pureza da criação. Não é a bebida escarnecedora que obscurece a razão ou entorpece o espírito. Provérbios 21. É o puro suco da vide, o novo vinho no cacho que traz a bênção da vida. Isaías 65, 8. Cristo, que outrora inspirou profetas a alertarem contra a embriaguez e instruiu mães e mensageiros a manterem a sobriedade, jamais contradiz seus próprios ensinos. Enquanto o inimigo tenta o homem a ceder a apetites que degradam a alma, Jesus usa sua primeira manifestação pública para elevar o paladar a uma harmonia sadia. Cada gole desse vinho não fermentado é um testemunho silencioso de sua própria vida de abnegação. A mesma força que o sustentou contra a fome no deserto, agora santifica a mesa da festa. Ele não veio para oferecer uma alegria passageira que termina em ressaca e desgosto, mas um refrigério que fortalece a natureza superior e dignifica o corpo como templo do Criador. À medida que o sabor excepcional da bebida desperta a curiosidade dos convidados, as perguntas começam a surgir e a narrativa dos servos sobre as talhas de pedra se espalha como fogo na palha. Mas quando os olhares se voltam para procurar o autor do prodígio, Jesus já não está lá. Ele se retirou com tamanha humildade e silêncio que nem mesmo seus discípulos perceberam sua partida. Ele não busca o aplauso imediato ou a exaltação política. Seu reino não se alimenta de espetáculos. A atenção, então, recai sobre os discípulos, que pela primeira vez encontram voz para testemunhar. Eles relatam as cenas do Jordão, o batismo e a voz do céu, acendendo em corações oprimidos a centelha de uma esperança perigosa. Haveria Deus finalmente levantado um libertador? As notícias desse mestre despretensioso rompem as fronteiras de Caná e chegam aos ouvidos atentos dos sacerdotes em Jerusalém, forçando-os a tirar o pó das antigas profecias com uma mistura de ansiedade e temor. O ministério que Jesus inicia ali é um choque frontal contra o muro de gelo do formalismo judaico. Enquanto os anciãos vivem encarcerados em tradições que destroem a liberdade, mantendo-se distantes do povo por medo de uma suposta contaminação, Jesus mergulha na multidão. Ele não é um místico isolado do deserto como João Batista, cuja austeridade era necessária para sua missão, mas não um padrão para todos. Jesus é social. Ele escolhe a mesa do pobre, o banquete do rico e a festa do casamento para derribar as barreiras sociais e unir os homens como filhos de uma única família. Ele reprova a condescendência própria, mas abraça a hospitalidade. Ele não consente com o desperdício nem com a leviandade mundana, mas seu semblante brilha em cenas de inocente felicidade. Ao abençoar as bodas de Caná, ele coloca seu selo de aprovação sobre o casamento, elevando-o de um simples contrato humano a uma instituição divina e sagrada. Para Jesus, aquela celebração terrena era um ensaio para algo infinitamente maior. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a união do casamento é o espelho da ligação eterna entre Cristo e seu povo. Cada riso em Caná apontava para o regozijo do dia em que o Redentor levará sua esposa para o lar do Pai. O Senhor se agrada de ti,
Ele sussurra ao coração da igreja, Isaías 62:4, prometendo que nunca mais seremos chamados de desamparados. A visão dada ao apóstolo João na ilha de Patmos é o eco final dessa festa na Galileia. A voz de uma grande multidão, como o rugido de muitas águas e trovões, anunciando que as bodas do Cordeiro finalmente chegaram. O cálice de Caná encontra seu destino na ceia das bodas do reino, onde os remidos se assentarão com o noivo. Bem-aventurados são aqueles que ouvem o chamado, pois o melhor vinho, o da vida eterna, foi guardado para o final. Jesus não via multidões, ele via rostos, histórias e corações que pulsavam com o desejo de algo eterno. Para ele, cada ser humano era um convite vivo para o seu reino. Ele não esperava em um trono de mármore que os necessitados o buscassem. Ele descia até onde a vida acontecia. Seus passos ecoavam nas ruas públicas, o som de sua voz misturava-se ao barulho dos barcos de pesca e ao murmúrio das sinagogas. Às margens do lago ou no calor das festas nupciais, Jesus aproximava-se do povo como alguém que deseja genuinamente o seu bem-estar. Ele entrava nas casas particulares e interessava-se pelos negócios seculares, mostrando que nada que aflige o homem é indiferente a Deus. Ao levar suas instruções para dentro das famílias, ele colocava o cotidiano sob a influência de sua presença divina. Havia uma poderosa simpatia pessoal que emanava dele, uma força magnética de amor que conquistava os corações mais endurecidos, não pela imposição, mas pela proximidade. O segredo de sua força, porém, estava no silêncio que precedia o barulho. Muitas vezes, Jesus retirava-se para a solidão das montanhas, onde o único som era o vento e sua oração ao Pai. Mas esse isolamento nunca era um fim em si mesmo, era o combustível para a sua missão entre os homens. Desses momentos de comunhão íntima, ele voltava renovado para aliviar o enfermo, dar luz ao ignorante e, com uma palavra de autoridade, quebrar as pesadas cadeias dos cativos de Satanás. Ele não era um mestre de gabinete, mas um Deus de ação ativa. Para Jesus, a santidade não era um retiro do mundo, mas uma força levada para dentro do mundo para transformá-lo. A formação de seus discípulos não acontecia em salas de aula áridas, mas através do contato pessoal e da associação constante. Jesus ensinava sentado na relva da encosta da montanha ou enquanto o barco balançava suavemente nas águas do mar da Galileia. Caminhando pelas estradas empoeiradas, ele revelava os mistérios do reino de Deus de forma orgânica. Ele não pregava como os homens de hoje, com discursos estruturados e distantes. Ele falava onde quer que houvesse um coração aberto. Sua ordem não era um conjunto de regras, mas um convite irresistível. Segue-me. Ele vinculava os interesses dele aos deles, fazendo com que vissem, na prática, como se tratava o povo. Eles não apenas ouviam a mensagem, eles viviam o mensageiro. Esse exemplo de Cristo, de ligar-se aos interesses da humanidade, é o mapa para todos que carregam sua palavra. O Evangelho não nos chama para a renúncia da comunhão social ou para o isolamento em redutos de autopiedade. Para atingir o mundo, é preciso ir até ele. Raramente as pessoas buscarão a verdade por conta própria. É necessário que a verdade as encontre onde elas estão. O coração humano não é tocado apenas do alto de um púlpito majestoso. Existe um campo de trabalho mais humilde, mas profundamente prometedor. O lar simples, a mansão imponente, a mesa posta e as reuniões de alegria sincera. É no brilho do olhar e no aperto de mão que o reino de Deus se torna real, transformando encontros comuns em momentos de eternidade. Como seguidores daquele que transformou a água em vinho, nosso encontro com o mundo não deve ser uma busca por prazeres vazios ou tolices que obscurecem a alma. Há um limite sagrado na nossa sociabilidade. Nunca devemos sancionar o mal, seja por palavras, ações ou pelo silêncio cúmplice que consente com o erro. Mas a solução não está no isolamento. Aqueles que buscam esconder sua fé atrás de muros de pedra ou no silêncio dos mosteiros perdem oportunidades de ouro para curar feridas. Onde quer que nossos pés toquem o chão, devemos levar Jesus conosco,
revelando através de nossa presença o quão precioso é o Salvador. O cristianismo só toca o mundo quando se põe em contato com ele. Quem recebeu a iluminação divina torna-se, por natureza, um farol, lançando raios de esperança sobre os caminhos escuros daqueles que ainda não conhecem a luz da vida. Cada um de nós é chamado para ser uma testemunha viva. O poder da nossa influência social, quando santificado pela graça, torna-se uma rede estendida para atrair pessoas ao Redentor. O mundo precisa ver que não estamos absorvidos em um egoísmo religioso, trancados em nossos próprios privilégios, mas que nosso maior desejo é que outros participem da mesma alegria que nos sustenta. Nossa fé não deve nos tornar pessoas exigentes, frias ou desprovidas de simpatia. Ao contrário, quem encontrou o Cristo verdadeiro deve obrigatoriamente servir ao bem da humanidade com a mesma disposição com que ele serviu aquela família em Caná. Existe um erro grave que muitas vezes mancha a face do Evangelho: a ideia de que o cristão deve ser alguém triste, sombrio ou descontente. Se nossos olhos estiverem fixos no semblante de Jesus, o que veremos não é um juiz severo, mas um redentor compassivo, cuja luz dissipa toda a melancolia. Onde o Espírito de Cristo reina, a paz faz morada, e com ela floresce uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar, uma confiança calma e santa na providência de Deus. Não há espaço para o desespero na alma que repousa no Senhor. Cristo olha com profundo prazer para seus seguidores quando percebe que eles, embora humanos, tornaram-se participantes da natureza divina. Ele não deseja estátuas frias ou monumentos de pedra em suas igrejas. Ele deseja homens e mulheres animados, vibrantes, cujos corações foram refrigerados pela graça. Como flores que se abrem e se expandem sobre o sol da justiça, devemos refletir a luz que recebemos. Que nossas obras sejam iluminadas pelo amor, e que nossa vida seja o vinho novo de Deus, oferecido gratuitamente a um mundo que morre de sede por esperança. O milagre de Caná nos ensina que com Jesus, a nossa história nunca termina em escassez, mas em abundância. E é um privilégio para mim ter a sua companhia nessa jornada de descoberta e fé. Muito obrigado por assistir a este vídeo e por dedicar o seu tempo a refletir sobre a vida do Mestre. Se essa mensagem trouxe um vinho novo para o seu coração hoje, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos passos dessa caminhada. Ative o sino porque sempre temos novos encontros marcados por aqui. Deixe seu comentário. O que está vazio na sua vida hoje que você deseja entregar para Jesus transformar? Que a alegria de Caná habite na sua casa. Até o próximo vídeo e lembre-se, o melhor de Deus ainda está por vir.